esse refrão novamente, você vai rezar isso, pedindo que o Espírito de Deus se mova em você e que ele faça de fato a diferença na sua vida. Porque com tudo isso que nós ouvimos e ainda vamos ouvir, se tivermos a graça do Espírito Santo e a abertura para que ele possa se mover, tudo se fará verdade. Mas senão tudo passará de uma teoria, de uma boa tarde, com grandes palavras. Tudo depende de você e do Espírito Santo. Por isso canta agora. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move minha mente, move a minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, mais uma vez, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Amém? Pode se sentar. Tem valido a pena, gente? Sim. Sim ou não? Sim. Ah, que bom. Algumas coisas na vida de vocês foram colocadas em xeque nesse dia, ontem e hoje. E isso é um ponto importante de um dia como esse. Você precisa ser questionado e se deixar questionar. E nós temos uma dificuldade imensa em relação a isso. Porque muitos de nós já sabemos tudo, ou quase tudo. Porque é natural do ser humano, quando ouve alguma coisa, ele fala, não, isso aí eu sei, não, isso aí eu já vivi, não, isso aí já aconteceu comigo. Você já participou de uma conversa de doente? Pessoal, gente, estou com uma dor de cabeça. Que nada! Você não sabe a dor nas costas que eu tive essa noite. Aí o outro fala, não, é dor nas costas? Você sua dor nas costas estava bom, você não sabe que o meu dor na ponta do dedão do pé que subia, radiava, assim. Aí começa a usar os termos técnicos. A gente tem sempre uma condição de ser pior ou melhor do que o outro. É isso ou não é? É natural em nós. E quando nós participamos de um encontro como esse, o acesso à informação, às redes sociais, sobretudo, hoje em dia ele é tão fácil, tão simples, tão tranquilo, que nós corremos o risco de viver um retiro como este aqui sem nos retirarmos. E dentro de nós existe sempre aquele coração, aquele jeito questionador. Estou falando de coisas que são naturais. Então, tenha de fato a coragem de deixar-se questionar e não questionar.
Deixe-se ser questionado por nosso Senhor de como anda a sua vida, como caminha a sua vida. Isso, de fato, tem que levar o seu coração a ser movido para uma vida nova e diferente. Fala, André, mas a minha vida está tão boa. Não se contente com a sua vida do jeito que ela está. Você pode ser ainda mais de Deus. E para isso, o doutor falava, é preciso fé. Então, tenha coragem de se lançar na vida em Deus. E eu quero falar para você hoje dessa disposição necessária e, claro, complementando todos os testemunhos que nós ouvimos aqui hoje. Muito bom que tudo foi se encaixando perfeitamente. Mas, dentro de nós, tudo isso precisa ser vivo. E para isso ser vivo, você precisa sair daqui sob o efeito da graça e com disposição para colocar em prática tudo aquilo que você ouviu. Senão será um final de semana bacana. Com os amigos, muito legal. Mas você precisa fazer esse final de semana ser o melhor da sua vida. Quando você chegar daqui 2 anos, quando vai abrir a caixa aqui, você fala, puxa vida, aquele lá de 2023 foi o melhor da minha vida, mas o de 2024 foi melhor que o de 2023, o de 2025 será melhor que 2024, porque você coloca em prática, dentro de você há uma disposição para seguir nosso Senhor. Isso vai fazer a diferença na hora que você sair daqui. Todas as suas atitudes precisam ser diferentes. Não se contentem com a bondade de vocês. Porque bondade por bondade, larga a igreja e abre uma ONG. Bondade por bondade, deixa a igreja quieta. Abre uma ONG e está tudo certo. Sou bom, sou legal, sou gente boa, sou gente fina, não mexo com ninguém, não brigo com ninguém, mas isso é muito pouco para nós. Isso é muito pouco. Nós precisamos, de fato, assumir a nossa fé. Queremos fazer a diferença onde nós estamos. Quero lançar o desafio a vocês de caminhar com o nosso Senhor. Nós ouvimos falar de Santa Teresinha, ela se deixou desafiar e ela aceitou o desafio. E você está preparado para isso? Uma das provas que você aceita o desafio se chama Divina Providência. Eu quero deixar a indicação aqui, eu trouxe justamente os títulos dos livros que eu trouxe, foi pensado. Esse livro aqui que se chama Providência Divina. Considerai como crescem os lírios. Baseado em Mateus 6, 26. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai do céu as alimenta. Quando você aceita o desafio de ser de Deus de verdade, não só de ser uma pessoa boa, mas de ter uma bondade evangélica, você aceita também o desafio de viver por Ele, amparado pela graça. Se você puder depois adquirir, e mais uma vez, eu não estou fazendo propaganda de livro, não. Eu estou querendo deixar para você um caminho para que você continue até o próximo encontro. E aqui é muito interessante que o Padre Jonas ele vai dando alguns testemunhos sobre o que é viver da providência. E é engraçado que ele vai contando coisas da comunidade, momentos que a comunidade não tinha. Por exemplo, ele conta aqui que teve um dia na comunidade Canção Nova, no começo da comunidade, que não tinha mais sabonete nem pasta de dente. E um monte de jovem lá morando junto com o padre, não tinha sabonete nem pasta de dente, ou seja, deu zebra para todo mundo naquele dia, né? E aí o padre tinha uma missa para celebrar na cidade de Queluz, e chegando lá na missa, sempre faziam um ofertório, e o que eles entregavam no ofertório ficava para o padre. E naquele dia, o padre fez a homilia, quando ele olhou para o fundo, o povo da comunidade estava dando risada. E ele ficou com vergonha porque o povo estava rindo.
Assim, né? Poxa vida, eu estou aqui celebrando a missa e meus filhos ali fazendo eu passar vergonha aqui, desrespeitando. Mas por que eles estavam rindo? Porque naquele dia resolveram trazer pasta de dente e sabonete para ser entregue no ofertório. Você já viu alguma missa que se entrega pasta de dente e sabonete? Quando você aceita o desafio de ser bom, mas na bondade evangélica, você também aceita o desafio de viver da providência divina. E viver da providência divina entra nesse contexto que eu estou falando para vocês. Aqui é um dos exemplos que eu estou trazendo aqui no livro, mas tem vários outros exemplos aqui. Tem peixe que aparece quando a pessoa está com vontade de comer. Essa aqui é boa, essa aqui eu vou ler para vocês. Certa vez um bispo foi à nossa casa e não tínhamos o que lhe servir. Preparamos então mamão verde como se fosse chuchu. O bispo comeu e disse: que chuchu gostoso. Eu nunca comi um chuchu feito desse jeito. E eles não tiveram a coragem de contar para o bispo que aquilo era mamão verde, não era chuchu. É a providência divina que altera até o gosto das coisas. É a providência divina que nos assiste em nossas maiores necessidades. É a providência divina que dá, mas que por vezes também tira. E que nós somos convidados a viver a partir deste encontro. Como viver da providência? Aqui ele ensina, passo a passo para você. Agora, como viver da providência? E vai estar aqui também, mas eu quero dizer isso. Por quê? Uma vez eu contei para uma pessoa, né? Eu falei, qualquer pessoa pode viver da providência. Ele, como assim? Eu tenho meu trabalho? Sim. Eu ganho meu salário? Sim. Você está dizendo que eu vivo da providência? Se você quiser, sim. Mas vou ter que parar de ganhar meu salário? Não. Viver da providência não quer dizer se desligar do sistema capitalista. Não é isso. Do mão de obra pelo salário. Não é isso. Viver da providência é você colocar a sua confiança em Deus e não no dia do seu pagamento. Viver da providência é você saber que é Deus que te sustenta e não o seu salário. Mas você precisa do financeiro para viver? Sim. Nós vivemos numa sociedade onde nós trocamos dinheiro por alguma coisa. Mas, se você fizer bem aquilo que você precisa fazer, no final do mês, Deus providenciará para você aquilo que lhe é de direito, aquilo que foi acordado. André, mas é meu patrão que dá o salário. Aí você enxerga como você quiser. Pode ser simplesmente uma relação humana. Você trabalhou, está pago o seu e pronto, acabou. Mas pode ser, você trabalhou e Deus, através do seu patrão, através do acordo que você fez, através da fidelidade que você teve no seu trabalho, através do sorriso que você colocou nele, através do empenho que você colocou nele, Deus deu a você, através do seu patrão, passando por todas as realidades, o que é justo para você. E por vezes mais do que você precisa. E por vezes uma conta que você achava que viria alta vem baixa. E por vezes um remédio que você acha que você gastaria e não gasta mais. E por vezes um presente que você acaba ganhando que você nem imaginava e acontece. Um desconto no seguro do carro e por aí vai. Comecem a olhar tudo a partir da ótica da providência. E você vai ver como a sua vida começa a ter uma ótica diferente, mais leve. E quando chegar o momento da penúria, e quando chegar o momento da dificuldade, porque lá em casa é o seguinte, quando criança não fica doente, é uma beleza. Mês fecha. Quando a criança fica doente, aí você vai falando assim, vai dar zebra. Vai dar zebra. Aí no outro dia, vai dar zebra. Aí chega a conta de luz. Rapaz, diminuiu. Caramba, que bom! Ou seja, um remédio já foi. E aí nós vamos vivendo, dando glória a Deus por tudo aquilo que nós temos. Sejam as coisas que nos são tiradas, ou sejam as coisas que nos são
E aí nós vamos nos acostumando, porque, meus irmãos, viver a partir da graça é um costume. Nós precisamos nos exercitar. Você agradece a sua refeição? Você tem costume de agradecer ao que Deus tem te dado? Você tem costume de abençoar? Você tem costume de repartir? De dar àquele que não tem? Até aquele pobre que chega lá, sabe aquele pobre sem vergonha? Tem um pobre sem vergonha. No Brasil tem muito pobre sem vergonha. Chega lá, miserável. Ei, meu, beleza, tudo certinho, posso comer? Eu falei, pô, velho, fez todo dia aqui no mesmo lugar, bicho. Mas tá bom, vamos lá, que eu vou dar um lanchinho pra você. Aí eu cheguei uma vez no bar lá da Cachoeira Paulista, falei, cara, dá um lanche pro cara aí. Pô, velho, esse cara é um safado, você sabe disso, mas dá um lanche pra ele, o problema é dele, não é meu. Deixa o safado comer, o safado também merece. A caridade é minha. O que o outro faz com a caridade é um problema dele. Você consegue ser canal da providência para o outro? E não é só a providência financeira, mas é a providência do ouvido, é a providência do abraço, é a providência do sorriso. Gente, a nossa vida financeira é uma parte dela. O Deus proveio, Deus proverá, se encontra naquele marido cansado que chega do serviço e a esposa, ao invés de quando ele abre a porta, né, ele abre até devagar assim, né? Aí quando a esposa vê, naquele momento, a providência divina na vida do marido pode ser o silêncio da esposa e o encontro no melhor momento para se partilhar. Não é o não partilhar. Como mesma coisa o marido, né? Que sabe que precisa passar, comprar o ovo, comprar o pão do outro dia, comprar não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, rapaz, vou fazer esquecido hoje. Mas você se força, você se violenta, entenda bem o que eu estou falando. Você se violenta a passar lá no mercado mesmo cansado, sabendo que vai enfrentar aquela fila chata da hora de comprar o pão, que todo mundo vai comprar o pão para pegar aquele descontinho, né? Não sei se aqui acima no Brasil, assim aqui, né? E aí chega lá, aquela fila danada, né? O exemplo foi péssimo, mas vocês entenderam. Aí, ainda bem que eu estou falando com brasileiro, né? Aquela fila danada lá, o povo do Brasil agora ficou... E você passa lá, chega 10, 15 minutos mais tarde, mas você foi a providência do sorriso da sua esposa. Se lancem na capacidade de viver da providência. E eu não me lembro se foi o Rodrigo que dizia, peçam, peçam, peçam. A gente pede pouco. Tudo bem que tem toda uma teologia por trás do pedido, por trás da graça, tudo bem, mas como nós não vamos conseguir esmiuçar tudo isso, saibam pedir a nosso Senhor aquilo que vocês têm vontade. Desde algo que você gostaria de comer, até um lugar que você gostaria de dormir. Uma vez eu fui para uma viagem e eu falei para Jesus, Jesus amado, é o seguinte, estou cansado, bem cansado. Será que o senhor não conseguiria um quartinho para mim dormir sozinho? Eu estou cansado. Sabe? Você chega lá, está tranquilo, tá, não sei o quê. Só que eu sabia que lá todo mundo dormia junto. Os homens tudo entravam 3, 4 homens num quarto lá e dormia todo mundo junto. E foi. Chegamos no hotel já, 4 e lá vai pedrada da manhã e tal. E o rapaz que estava aqui do meu lado, tinha outro rapaz, e o rapaz falou, eu vou pro quarto. Já foi o primeiro sozinho, né? E eu sabia que eu dormi no quarto daqueles 2 rapazes. Eu falei, Jesus, se der certo, eu lhe agradeço. Mas se não der também, estou dentro. Tranquilo. Aí era uma peregrinação, né? Põe um para um quarto, outro para o quarto e tal. Ficou eu e o rapaz, e o outro já tinha ido pro quarto. Aí eu falei, e aí, rapaz, e nós dois? Vamos pro quarto. Eu falei, mas tem 2 chaves. E como assim tem 2 chaves? Você colocou todo mundo no quarto? Eu falei, eu coloquei todo mundo no quarto, você me pediu. Você colocou todo mundo? Eu também coloquei. Rapaz, por que tem essas 2 chaves? Não sei. Eu falei, eu também não sei. Vamos perguntar o rapaz do hotel. Ó, tem 2 chaves aqui, um tá no nome de fulano e outro tá no nome de ciclano. Aí um tava no nome do rapaz que estava comigo e o outro estava no nome de uma outra pessoa, 2 mulheres lá.
Mas chegou todo mundo? Chegou. Nós fomos o último ônibus a chegar. Vai chegar mais alguém? Não, não vai chegar. Aí o rapazinho pegou as 2 chaves, a gente foi lá pro quarto dele. A gente foi lá no quarto dele, tinha uma cama de solteiro e uma cama de casal. E 3 homens para dormir. Aí eu olhei pra cara dele e falei, rapaz. Aí eu estava ali, ó, a providência de Deus. Só que às vezes a providência de Deus precisa da nossa ousadia. Não é pedidência, mas é ousadia. Amigão, ele, o que foi? O que você vai fazer com essa chave aí? Aí ele olhou para mim e falou, dorme lá. Eu fui lá e dormi no meu quarto e falei, oh, Jesus, o Senhor é bom demais, né? Sobrou aquela chave que ninguém sabe explicar. É uma coisa boba, gente. É uma coisa que me faria bem, que o Senhor poderia me dar, ou não. Peça a Ele, Jesus, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. Senhor, me ajude com isso. Senhor, me ajude com meus filhos. Senhor, me ajude com o meu trabalho. Senhor, me ajude com a minha casa. Senhor, eu preciso de tempo. Senhor, eu preciso de paciência. Senhor, eu preciso de organização. Senhor, eu preciso de coragem. Senhor, eu preciso de pão. Senhor, amanhã eu estou com vontade de comer um doce. Prepara um doce para mim. Qual doce que você quer? Na canção nova tem a história do peixe. Jesus, estou com vontade de comer um peixe. Aí o Padre João falou, e eu tenho coragem de pedir isso para Jesus. E quando eles terminaram a oração, o peixe estava lá em cima da mesa. Um rapaz que estava passando na frente do rio, viu que o pessoal estava vendendo peixe, comprou 2. Um ele levou para ele e o outro ele deixou lá na canção nova. E a mulher desceu e falou, seu eu queria um peixe. Minha esposa é uma coisa de louco. A esposa ela tem um negócio assim, quando ela pede as coisas, eu fico até com medo. Porque ela vai lá e fala, eu estou precisando de alguma coisa. Ela chega lá, Jesus, eu estou precisando. Assim, sabe? Daqui a pouco eu falo, nossa, amor, passou uma pessoa aqui, me deu isso aqui. Ela, nossa, pedi para Jesus hoje. Como me ensina isso aí também? Então a providência divina, ela está ao nosso favor. Eu estou te falando de pedir coisas, mas a providência divina abrange, eu acredito que você tenha entendido isso. Esse é um ponto que eu quero falar para você. O segundo ponto que eu quero dizer para você é o ponto mais sério. Eu estou juntando aqui 2 coisas mais. O apóstolo Paulo também, ele vai dizer, ai de mim se não evangelizar. Você está aqui aprendendo todas essas coisas que você aprendeu. Aprendeu ou não aprendeu? Sim ou não, gente? Sim. Oh, bendito seja Deus. Todo mundo aprendeu mesmo? Aprendeu. Vocês não vão repetir as pregações e terminam às 4 horas da manhã? Aprendeu mesmo? Então agora você precisa colocar em prática. E eu quero deixar uma outra dica para você colocar em prática. Eu trouxe um outro livrinho para você também. Vou pegar ali para mim a Bíblia no meu dia a dia, por favor. Falei para vocês, eu pensei, gente, eu trouxe pouquinho livros, mas eu precisava trazer subsídio para vocês continuarem trabalhando. Ai de mim se não evangelizar. Você escutou muita coisa aqui. Como que você continua fazendo com que esse motor continue trabalhando? Porque o carro foi ligado aqui. O carro foi ligado. Agora você precisa botar esse motor para trabalhar. Estudo da palavra de Deus. Como eu disse, a Bíblia ela não fica lá. Você abre assim e ela... Não, a Bíblia é para ser digerida, consumida. Não é para você rasgar a folha e comer, não. É para você estudar. E aqui tem um itinerário de estudo bíblico. Você sabe por qual livro você começa a estudar a Bíblia? Não, como é de Gênesis, não. João, né? Começa pela primeira carta de São João. É mais fácil. Siga o itinerário, que você vai ler a Bíblia inteira, encontrar as promessas de Deus para você, encontrar as ordens de Deus para você e encontrar princípios que são eternos e não mudam na nossa vida. E para que você faz o estudo da palavra? Quem tem filho aqui que não está aqui? Quem tem filho e o filho não está aqui? Você precisa ser um agente evangelizador do seu filho. Ih, André, mas meu filho não quer saber de ouvir da palavra de Deus. Vou falar 2 palavrinhas para você que são mágicas. Preste bem atenção. 2 palavras mágicas para você. Se
Vira. Ele faz alguma coisa. O que você vai fazer? Aqui, ó. Isso aqui vai te ensinar. Você vai tirar a evangelização para o teu filho daqui. Da experiência que você vai fazer com a palavra de Deus. Da experiência que você vai fazer da vida na divina providência. Da experiência que você vai fazer da vida na Eucaristia. André, mas eu chamo meu filho para ir na missa, ele não vai. Vá você. André, mas enquanto é pequeno, se arrasta, viu? Ah, meu filho tem 5 anos e não quer ir na missa. 5 anos e não quer ir na missa. Quando eu olho para a cara do meu filho com 5 anos e não quer ir na missa, eu olho para a cara dele e falo assim, quê? Não, eu vou, papai, eu vou. Ah, mas eu não posso forçá-lo a ir na missa. Quê? Se você não forçá-lo a ir na missa hoje, o mundo vai forçá-lo a ir para outro lugar muito longe de você. Ai de você se você não evangelizar. Você é conhecido lá no seu trabalho por ser quem? Você é conhecido pelos seus amigos por ser quem? Brasileiro. O Rodrigo falou com o amigo dele, mas por que você reza tanto? E é muito interessante, porque os seus amigos têm que te conhecer como o brasileiro louco que reza muito. Católico, doido, esquisito, estranho. E aí você começa a evangelizar aquele seu amigo, simplesmente provocando ele sem falar nada. A sua vida, por ser uma vida autêntica em Deus, provoca aqueles que não são de Deus. Fala, rapaz, como que você consegue resolver esses negócios que ninguém resolve? Desculpa, gente, na Canção Nova, eu já trabalhei lá na Canção Nova com uma parte de montagem era a parte de TI na rádio. Então, para a rádio funcionar, eu tinha que deixar toda a parte de computadores e softwares funcionando. E tinha dias que eu chegava ali, naquele lugar, a máquina parava, eu começava a procurar o defeito, pô, isso aqui é hardware. Trocava e começava de novo e vinha montando e fazia os caminhos tudo outra vez. Para quem é da área sabe como que funciona essas coisas. Não funciona, cara, mas eu troquei tudo, eu fiz tudo. Vamos refazer os cabos. Peraí. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus, derrama a tua graça e o teu sangue sobre este lugar. Que os teus anjos agora venham e consertem aquilo que eu não consegui consertar. Power. Ano que vem está convocado para vir. Mas isso aqui era um negócio absurdo. Que você colocava o IP, fazia a entrada, fazia a saída, tudo certinho, internet funcionando, tudo navegando, tudo ok. E quando você apertava para conectar, não conectava. Liberou todas as portas, fez tudo, não conectava. Meu irmão, minha irmã, as pessoas precisam conhecer você por aquele que coloca a mão sobre a máquina e fala, Jesus, agora é contigo, porque eu já fiz tudo que precisava. Tá certo? Você não precisa ser tão explícito assim, mas você precisa enxergar estas coisas com um nível espiritual e assim você vai evangelizar. As pessoas precisam conhecer você como um evangelizador, como uma evangelizadora. Meu irmão, minha irmã, qual o evangelho que você prega na sua casa? É o evangelho da liberdade? É o evangelho do tá tudo tranquilo? É o evangelho do não mexe para não piorar? É o evangelho do meu filho não gosta de cruz, eu tiro a cruz da parede? Ou é o evangelho daquele que diz, mãe, aqui é assim. Eu te amo, mas aqui é assim. Eu te acolho, mas aqui é assim. André, mas é meu filho. Viva pelo Senhor e Ele cuidará dos seus.
Se entregue a Ele e Ele cuidará dos seus. Gente, eu tenho 3 crianças pequenas. Lá em casa a gente soa para colocá-los na via da graça. Se vai dar certo, só Jesus sabe. A gente não tem certeza. Aí quando eu vim da outra vez, ela tinha o quê? 12 anos? 10 anos. Não, tinha 12. Tinha 12. Crescem. Não é verdade? Vai fazer 18. Agora eu vou falar uma coisa. Se vocês fizerem o trabalho de vocês, agora o problema é seu. E agora vai azedar pro seu lado. Ela acabou de falar agora. Você falou, você tem que falar, aqui eu te amo, mas aqui é assim, ela fala, você sempre fala para nós, aqui é minha casa, Minha casa é... minha casa, você faz a sua. Mas evangelize com essas regras. André, onde estão as regras? Aqui. Acompanhado de um outro livro chamado Catecismo da Igreja Católica. É esse com aquele. Porque aquele iluminará esse. Entende? Aquele vai iluminar esse. O catecismo, ele tem as dúvidas. As dúvidas que você tem, o catecismo pode tirar. Outra coisa, foi o Mateus que disse, se eu não me engano, quer conhecer da igreja? Comece pela vida dos santos. Está aí Santa Teresinha. Santa Teresinha é uma literatura romântica, né? Mas, cadê aqui vocês, né? É mais romântica Santa Teresinha, né? Tem uns santos que é maculada, cara. Tem uns santos que Padre Pio já... Padre Pio queria me confessar. Vai embora que você não se arrependeu. Vai embora que você não confessou tal pecado. Eu não vou te absolver. E por aí vai. Mas a vida dos santos vão te dando subsídio para que você seja mais católico, ame mais a sua igreja. A gente às vezes não quer saber mais da nossa igreja. E a gente se contenta com uma vida, desculpa o que eu vou dizer para você, eu não quero ofender ninguém, mas eu quero, para você entender, uma vida medíocre. Você podia estar aqui, mas você está aqui, estou tranquilo. Não é bem assim, é! Gente, a gente não vai entrar na questão aqui de céu e inferno com tudo que a gente pode até mesmo entrar, porque não é o contexto, mas não queiram experimentar a beira do abismo. Vocês estão tendo um investimento de Deus para a vida de vocês, grandiosa, onde vocês podem aplicar agora. Defendam a fé de vocês. Porque o mundo hoje tem falado muitas besteiras em relação à nossa fé. O mundo tem lutado para a nossa família, a família cristã. Pai, mãe, filho, acabarem. Ah não, André, tem outro conceito. Para de bobagem. Defendam a fé de vocês. O que a igreja diz sobre a família, você sabe? Familiares Consórcio. É um documento que o Papa escreveu sobre as famílias. Aprenda lá o que Deus fala, ou melhor, o que a igreja diz sobre as famílias. Como a igreja vê as famílias. Como ela recebe as famílias. Como ela impulsiona e como ela acolhe. Vou dizer uma coisa para vocês. A igreja é o lugar que todos, sem exceção, são acolhidos. A prova disso é o que nosso Senhor fez. No meio dos 12 tinha ladrão, certo? Judas era o quê? Ladrão. Se você não sabia, tem uma passagem lá que Judas fala assim: Senhor, derrama sobre os seus pés nardo puro. Nardo puro é valiosíssimo. Vamos vender isso e dar para os pobres? Era ele que vendia. E ele ia passar a mão no dinheiro e ficar com ele. Tinha ladrão. Tinha invejoso. Tinha aquele que queria ser maior que os outros. Jesus, dá ao meu filho
Dá aos meus filhos aí um à sua direita, a alegria de estar um à sua direita, outro à sua esquerda. Tinha medroso, tinha falastrão, cobrador de impostos. Quem vê The Chosen aqui? Se você não vê, veja. Aí você vai entender um pouquinho que no meio de Jesus existiam todos. E aí a gente vai parar com essa bobagem, que a igreja não aceita isso, não aceita aquilo, mas a igreja aceita todo mundo. Só que aí você vai entender também uma coisa, que todos eles, a partir do momento que se achegaram ao nosso Senhor, tiveram a chance de ordenar a sua vida para o céu. E aí que está o detalhe. Todos são aceitos. Mas quando você tem aquele impacto com Jesus, você ordena a sua vida para o céu. E aquele que não quis ordenar a vida para o céu, o que aconteceu com ele? Se matou. E se matou por quê? Porque o Senhor abandonou? Não, porque ele não quis a misericórdia de Deus. Ele não quis pedir perdão a Jesus. Ele não quis voltar aos apóstolos e dizer, eu pequei, fui eu. Aí ele correu e se jogou no abismo. Todos nós estamos aqui hoje diante de nosso Senhor, com a chance de termos uma vida nova. Saiam deste lugar. Porque o material vocês têm. Agora é com vocês. Força. Fique em pé um pouquinho. Aquele ré maior para nós bonito. Levanta o seu braço. Feche os olhos. Como se você fosse pegar nas mãos de Deus agora. Diga, Senhor, dá-me a força. Senhor, dá-me a graça. Dá-me a alegria. O entusiasmo para evangelizar. Para confiar em Ti. Para ser Teu. Senhor, faça que tudo que eu ouvi nesta tarde, desde o Mateus até o doutor, e agora eu falando com vocês, o André. Senhor, que tudo isso caia no meu coração e faça com que eu me torne uma pessoa Tua, Senhor Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora e pelo poder do Espírito Santo. E canta assim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Força, canta forte, meu irmão, para terminar, vai. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, toca minha mente e meu coração. Enche minha vida com Teu amor.